Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Olá, professor Ezequiel, tudo bom? Boa Olá, noite. Patrícia. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Uma semana intensa, né, de trabalho, mas muito gratificante, né? Até porque tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? VNI, cânula nasal de alto fluxo, Covid. Exatamente. Bom, primeiramente, agradecer ao convite, ao Interfísio, né? Faço parte do grupo Interfísio, mas me sinto privilegiado de estar participando dessa comemoração do mês do fisioterapeuta, com essas lives sensacionais. Acompanhei a do Ângelo especificamente, foi muito legal. Parabéns para vocês, foi bem bacana. Sempre muito esclarecedora, sempre muito proativa você nas discussões, e o Ângelo também sempre faz parte do nosso time do Interfísio, trazendo mais conteúdo para a gente. O tema de hoje, basicamente, é bem interessante, porque foi um grande desafio para a gente, né, Patrícia? A gente, lá no começo da pandemia, estava bem assustado, se a gente pode dizer isso. A gente, digo a gente, sociedade, a gente, equipe que está lidando diretamente com o Covid dentro do hospital, preocupado com a aerosolização e tal, mas desde o começo, nós muito incomodados, né? Então, com aquela situação, até escrevi ali no dia do fisioterapeuta um pequeno texto ali, tal, do que eu estava sentindo nesse ano em relação à comemoração do dia do fisioterapeuta, né? E aquilo, na realidade, marcou muito a gente, né? Como profissão, como aquilo marcou, não, está marcando, que a gente está no meio disso tudo ainda, né? Como profissão, como marcadores de território dentro do nosso ambiente de trabalho, como somos protagonistas, como a gente gosta de falar. Então, nós acabamos nos questionando sobre o que era para fazer, o que não era para fazer, e fomos atrás de algumas perguntas e de algumas respostas, né? Foi bem interessante. E aí acho que isso cabe um pouco dessa discussão, dessa live aqui de hoje, para que a gente possa, então, responder essa pergunta aí que foi colocada como tema, né? Se a VNI e É, o Senaf devem ser feitos no Covid. é uma reflexão, né? Passado todo esse tempo, desde lá do primeiro paciente, onde tivemos contato em março, né, que já motivou a criação de várias apresentações no PowerPoint, porque desde então a gente vem numa curva de aprendizado, onde a gente tem uma opinião formada, mas assim não tem nada consolidado. Mas em primeiro lugar, assim, Ezequiel, eu sei que as pessoas conhecem você, sabem da sua trajetória, mas assim, eu queria que você se apresentasse, porque você tem um papel muito importante dentro da fisioterapia, é uma pessoa que hoje no Brasil é respeitada, as pessoas têm você como um formador de opinião, e aí queria que você se apresentasse, porque essas lives elas têm como objetivo comemorar realmente o mês da fisioterapia, né? O mês da saúde dos nossos colegas médicos também, e você faz parte toda dessa história, dessa comemoração. Então, fala aí, eu sou Ezequiel, que nem a gente Bom, faz igual quando a gente abre faz a turma nova apresentação de da pós, né? pós. Então, eu sou Ezequiel Pianezola, eu sou fisioterapeuta de vocação, de coração, visto a camisa, formei no ano de 2000, lá no Mato Grosso do Sul, na Universidade Católica Dom Bosco. Vim para o Rio de Janeiro com uma trouxinha de roupa igual a Patrícia, né? A Patrícia um pouco antes de mim, eu no ano 2000. E aí, desde da formação, sempre voltado para terapia intensiva, sou especialista a Sobrafir Cofito. Hoje eu estou o diretor da regional Rio de Janeiro da Sobrafir, né? A gente fala que estou porque isso é muito dinâmico. Hoje a gente faz um papel de desenvolvimento da nossa sociedade através das associações, da associação da Sobrafir especificamente. Então, isso é muito importante para nós como profissionais, como profissão da fisioterapia. A Sobrafir teve um papel muito importante no desenvolvimento da pandemia também, ajudou com diretrizes, com normativas, com escritos que nos ajudaram a conduzir
nosso dia a dia, dentro do ambiente do Covid, que foi muito, muito questionado, né? E aí a gente tem também, faz parte junto com o grupo Interfísio, né, da coordenação de 3 hospitais da Rede DOR, do Rios DOR, do Niterói DOR e do Norte DOR. Respiro terapia intensiva, vivo terapia intensiva e sou coordenador dos cursos de pós-graduação de fisioterapia em UTI do Rio de Janeiro, do Interfísio, com muita honra. A gente faz a gestão, pode dizer assim, né, a tutoria de excelentes professores que dão para os nossos alunos aí o máximo de conhecimento, tentam passar o máximo de informação possível durante os nossos módulos. Acabamos tendo que nos reinventar, né, durante a pandemia, criamos módulos específicos do Covid, né, foi uma coisa bem interessante. Por mais que a gente não estava presencialmente, foi online, mas isso foi muito, muito gratificante, acho que foi muito produtivo para quem estava diretamente na assistência dos pacientes. Sim, como temos muitos alunos, né, e em todo o país também tem as outras turmas, a gente se sentiu na obrigação de criar esse módulo inédito, rápido, né, com o Sancler, exatamente para colocar as pessoas situadas dentro da situação, para provocar todos a um pensamento e a um estudo, né? Que a gente queria que as pessoas, me corrija, né, se eu estiver errada, elas entrassem no entendimento e não se afastassem da assistência, porque inicialmente as pessoas não queriam estar junto àquele paciente e porque ele não era um paciente para se fazer fisioterapia. E a gente descobriu rapidamente que sim, era um paciente de fisioterapia desde a sua admissão até o seu desfecho de alta. Isso Exatamente. motivou, inclusive, a formar um manual, né? Foi uma diretriz exatamente para nortear, porque foram muitos e muitos e muitos pedidos de vários colegas em vários hospitais, equipe pedindo ajuda, como que estava sendo, né, a rotina, o desenvolvimento dos processos, no enfrentamento dessa condição que inesperadamente aconteceu e a avalanche rapidamente se desenvolveu. Exato. A gente juntou uma força-tarefa ali rápida para escrever um documento para nós, né, internamente, inicialmente, né, que foi o nosso manual de tratamento do Covid, onde a gente tinha lá, desde a admissão, níveis de classificação por necessidade e gravidade do doente, até a parte da ventilação mecânica, extubação, a preocupação com a formação de aerosol, citamos VNI, citamos SENAF. Então, desde o começo a gente preocupado em informar os nossos, isso acabou se dissipando, a gente forneceu isso para os nossos alunos e acabou rodando aí por muitos lugares, acho que ajudou muita gente, num começo lá, onde estava tudo muito nebuloso ainda lá em março, né? Então, acho que a gente também tem esse papel aí em ajudar o próximo, em ajudar os colegas de outros hospitais, de outros grupos, para que a gente, unindo forças, possa efetivamente vencer ou minimizar as derrotas dessa batalha aí que não terminou ainda, né? Exato. Então, sobre o assunto, né? VNI e cânula nasal de alto fluxo são dois suportes ventilatórios não invasivos, né? A gente costuma falar isso. Isso não é tratamento, isso é suporte. E quando a gente fala nisso no COVID, vamos pensar no primeiro momento e em seguida a esse primeiro momento, nesse primeiro momento, qual foi a sua percepção, né? E diante disso, você se sentiu provocado quando teve esse primeiro momento que era aquele não se faz VNI, cânula nasal talvez, né? Como você recebeu isso logo de cara no início de tudo? Bom, então, quando eu queimei a largada, vamos ser bem claros, né? Eu queimei a largada pegando o Covid logo lá no começo, em março, né? E aí a gente acabou, dentro de um dos hospitais, né, montando a coorte de Covid, e aí eu acabei me ausentando, e quando a gente volta, já estão os doentes em ventilação e tal, e a gente acompanhando e discutindo isso o tempo todo, lá em março. E o que a gente pôde observar, o que me deixava muito angustiado, é o que a gente tinha de medo em relação
a contaminação do profissional e tudo, a gente tinha de necessidade de provocar ao colega e aos próximos sobre a necessidade de entubar aquele doente que estava desaturando, estava com suporte de oxigênio, mas ele não tinha cansaço, que era a característica que era passada para a gente, que era o doente que ia para o tubo. Então, o doente que chega, ele está com uma saturação mais baixa que 90, está precisando de níveis de oxigênio razoáveis para altos, 5, 6, 8 litros, esse doente tem que ser entubado. E isso aconteceu lá no começo. E a gente acabou criando uma curva de aprendizado com esse doente na marra, né? Então, que esse doente acabava sendo entubado e ele dava, como todo doente com Covid, dá muito trabalho na ventilação mecânica. É uma ventilação muito difícil, né? Então, foge do usual. Então, aqueles doentes que a gente tem habitualmente fora da pandemia, com SARA e tal, que são ocasionais, efetivamente eles são ocasionais. A gente tinha todos os doentes ventilados com essa característica. E com uma fisiopatologia que a gente desconhecia. Era uma SARA, mas não era SARA, né? Porque o mecanismo fisiopatológico era diferente. E aí a ventilação se tornava ainda mais desafiadora, porque recruta, não recruta, usa PIP table, não usa PIP table. Então, a discussão que vocês fizeram aí na última live com o Ângelo foi fantástica. E aí, nesse jogo aí da ventilação difícil, de você ver uma quantidade de pacientes com desfechos negativos importantes, aí a gente começou a se questionar, né? Pô, peraí, estamos aqui numa coorte, estamos todos paramentados, temos mecanismos para gerar segurança, para tentar terapias diferenciadas, por que não? Aí a gente acionou um alerta, né? Quem sabe? E aí a gente teve, na nossa vivência clínica, um caso emblemático lá em março, foi de um médico do hospital, né, que acabou utilizando a cânula nasal de alto fluxo, e foi muito desafiador, porque assim, eram altos níveis de FO2, o fluxo no máximo, o paciente sem relatar cansaço, né, sem ter cansaço efetivamente, mas precisando de FO2 alta, com aquela gasometria borderline, com PO2 de 60, 70, e a gente intrigado com aquilo, vai entubar, não vai entubar, não vai entubar, não vai entubar, e acho que o paciente já fazendo também pronativa, lá, né, autoprona e tal, e esse paciente acabou saindo, né, então acho que ele foi, dentre outras coisas, um marcador para que a gente tivesse um pouco mais de coragem, posso dizer isso, de testar a terapia com um pouco mais de segurança, né? Mas aí veio muito medo da contaminação, né? Então, da gente se contaminar com aerosol, que o Senaf poderia provocar, da gente se contaminar quando fosse fazer uma VNI. Então, basicamente, nesse início a gente tinha quartos, né? Esses quartos eram fechados, nós sempre paramentados como tem que ser, né, com máscara, óculos, face shield, touca, capote, luva o tempo todo, e isso gerava uma segurança, né? Tanto é que a gente, lá no começo, a gente podia conseguir dividir isso, né, antes de estourar a pandemia, que quem se contaminava mais no ambiente fora a Covid, né, fora da corte, do que dentro da corte. A corte era um ambiente mais seguro, né, em relação a isso, né? E aí a gente acabou, então, tomando por decisão, dentro do nosso serviço, do nosso grupo, dos 3 hospitais, dar início, então, às terapias lá em março, com o Senaf e também com o VNI, e a gente pode discutir também, basicamente, como é que a gente fez isso. Mas, Ezequiel, eu lembro, inclusive, você estava afastado de Covid, era um dia de sábado, e como eu enchi o seu saco no WhatsApp, né? Você lá isolado, em quarentena, literalmente isolado, com essa história da VNI, né? Que eu falava assim, mas vai fazer VNI e a CRF, eu não posso induzir o paciente a trabalhar e fazer, fazer uma lesão, uma psília em ventilação espontânea. A CRF, ela tem que ser respeitada. Eu não posso gerar volumes inspiratórios para poder o paciente não gerar uma autolesão. E aí você falava, Patrícia, não vamos generalizar, né? Não vamos generalizar. E aí você volta recuperado do Covid e eu saio, né, com Covid. E aí você volta para dentro da corte, assim, feito, né, com sangue nos olhos.
E aí, quando a gente olha a estatística da gente, a gente vê um aumento grande, realmente, da ventilação não invasiva, da cânula de alto fluxo e até os dois concomitantes, correto? Mas essa VNI, como você falou, não poderia generalizar. E que para cada paciente houve um tratamento individualizado. E eu me lembro que até o CPAP para um certo paciente você colocou. O que me deixava muito mais, né, tranquila, porque eu falava assim, poxa, ele vai ventilar num fluxo contínuo e ele não vai ficar oscilando. Então, eu não vou ter, a gente não vai ter o risco que ele possa causar uma lesão. E eu também me lembro que para poder adaptar bem uma paciente à máscara, você inclusive botou uma máscara ventilada. E fez aquela questão que a gente já sabia de botar o filtro, né, depois da ventilação, para poder a paciente se adaptar melhor, porque o BiPAP, ele era, o aparelho portátil, ele era o mais adequado. Essa paciente estava num leito de pressão negativa, então tudo ficou seguro. Mas por que eu estou falando isso? Porque a VNI ela foi feita, mas ela foi sempre feita individualizada. E aí era isso que eu queria, que talvez o sucesso da VNI ela está sempre nisso. Não só no Covid, mas como para a sua própria prática. Né? Mas no Covid isso ficou tão claro, né? Tão claro. Inclusive o CPAP, já que é doença hipoxêmica, né? E aí, assim, conta um pouquinho disso, que foi o seu retorno pós-Covid. Então, basicamente aquela angústia de ver os pacientes entubados, com esses desfechos desfavoráveis, nos fez questionar tudo que estava sendo feito, basicamente, naquele momento, e o que era passado para a gente da experiência que a gente tinha dos outros países, né? Então, por mais que a gente, em algum momento, olhasse lá algumas figuras, algumas reportagens na Itália, a gente viu os pacientes com helmet, não era a nossa realidade, né? Parecia ser uma solução, não era e não é, né? São raros os lugares que ainda conseguem ter o helmet, a gente tem uma produção nacional que ainda não consegue contemplar todo mundo que deseja ter. Então, isso tudo levou a gente a questionar a terapia que a gente estava fazendo e ser um pouquinho mais... lembrando que, assim, sempre com segurança. A gente acabou fazendo uma live no Interfísio com o Bruno e tal, e o Bruno fala muito bem disso, sempre com segurança, individualizando a terapia para os pacientes. É muito importante que a gente, desde o começo, e a expertise que a gente tem de terapia intensiva e de ventilação não invasiva, era saber que a gente não poderia esticar a corda no doente com aquele esforço respiratório clássico, né? Então, esse doente, para fazer a VNI, como terapia de resgate, para não ir para o tubo, era claro e notório que ele não ia dar certo, que a chance de falhar era muito importante. Então, obviamente, a gente selecionou os doentes hipoxêmicos, os doentes que tinham que necessitavam de oxigênios em fluxos altos, e nesses doentes especificamente a gente escolhia o que melhor interessaria para esse doente em relação à terapia. Que a gente observava, então, desde o começo, que os pacientes que eram mais obesos, eles se beneficiavam um pouco mais da pressão positiva dada pela VNI, CPAP ou BiPAP, por causa do aparelho, mas a gente fazia no ventilador na maioria dos casos, né? Ou quase na unanimidade dos casos, e o SENAF para algum outro perfil de doente, e algumas vezes até intercalando isso. Mas aí, desde lá do começo, então que a gente pensou, bom, vamos formar aqui um grupo, vamos definir uma estratégia individualizada para os doentes e vamos então fazer essa terapia sem extrapolar, sem passar do limite do que seria um limite de segurança para o paciente. Em relação à nossa segurança, que era um medo muito grande, né, isso foi super absorvido pela equipe, né, e acho que em nenhum momento, quando a gente falou vamos fazer VNI, a gente ficou apavorado em fazer a VNI. Vamos fazer o SENAF, a gente ficou, agora eu vou me contaminar. Então a gente não teve isso, a gente tem relatos na literatura mostrando atualmente, já mais recente, da utilização da VNI do SENAF e os grupos de saúde não tendo um aumento da contaminação em relação a isso. Então, isso mostra que talvez digamos assim, aquele tiro meio no escuro que a gente deu em relação a isso, mas sempre pensando em segurança, obviamente, hoje ele corrobora com o que a literatura traz para a gente. E a gente acaba tendo isso
um pouco com os questionamentos que a gente tem, né? Então, assim, se eu fizer isso dessa maneira, com segurança, eu garanto uma boa terapia para o doente, eu posso minimizar a chance dele ir para o tubo, e isso faz muita diferença, a gente viu, a gente tem relatos aí de locais com mortalidade de 70%, 80% do Covid, pacientes ventilados mecanicamente, né? Então isso é altíssimo, imagina, de cada 10 doentes, 8 vão falecer dos que foram ventilados, né? E a gente, então tem que pegar esse doente e não deixar ele ir para o tubo. E aí essa angústia toda nos colocou a pensar e a gente acabou acho que dando um passo muito correto naquele momento em relação às nossas rotinas. Obviamente, isso tudo muito bem fechado interdisciplinarmente, né, com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, que a gente estava atuando o tempo todo em conjunto, mas basicamente foi matar isso no peito e levar isso em conjunto, mas capitaneado pela fisioterapia na aplicação da VNI e do Senaf. Foi muito, muito desafiador e muito, hoje olhando retrospectivamente, né, muito gratificante, né, porque a gente consegue lembrar basicamente de todos os casos, e não são poucos, né, que a gente teve o êxito em salvar esses pacientes de um desfecho menos favorável. Então, você falou 2 pontos super importantes. A segurança, né? Em todo momento, os EPIs, eles são fundamentais. Independente, eu vou até chamar a atenção aqui da situação da ventilação não invasiva do Senaf, o fisioterapeuta, ele é um produtor de aerosol, porque ele está ali com o paciente, trabalhando, estimulando ele. Então, não é porque não é porque é Covid, nós temos que ter sempre essa segurança, até porque existem outras formas também de se contaminar, tuberculose, né, o H1N1, e isso para a gente já era uma realidade de se proteger, né, por conta da pediatria, que a gente tem o hospital paralelo, então essa coisa do cuidado, como ela é importante, então isso nos deu uma segurança para poder ir lá e fazer diferente do que todo mundo talvez estava nos sinalizando para não fazer, né? E exatamente porque eu lembro muito bem, a gente ficou, você falou assim, Patrícia, esses pacientes vão entubar todos, não pode. Vai todo mundo entubar, tem paciente que a gente tem que tentar, se ele responder, é o suporte que a gente vai poder estar oferecendo a ele. E você tocou num outro ponto, que é o esforço ventilatório. Isso seria o marcador, divisor de águas? Na realidade, assim, né, basicamente, visualmente ali, momentaneamente, é o principal, mas quando a gente vai tratar o paciente com essas terapias ventilatórias, da cânula nasal de alto fluxo ou da ventilação não invasiva, quando esse doente ultrapassa a linha que ele se considera confortável para uma linha de cansaço, isso já tem que acender uma luz amarela e quase uma vermelha, né? Então, o paciente com COVID, quando a gente observava pacientes taquipneicos com COVID, com 25, 28, 30 de frequência. O senhor está cansado? Não. Era medo do paciente ser entubado? 1, 2, pode ser, mas a maioria era assim. E eles relatavam que eles não tinham dispneia, eles não relatavam cansaço. Às vezes você observava o paciente, então, com essa taquipneia, esse padrão ventilatório mais rápido, mas ele não tinha essa sensação de dispneia, o que deixava a gente confortável em continuar com a terapia. Então, dentre outras coisas, né, como a evolução própria clínica da doença e tal, visualmente ali para tomar a decisão beira-leito em relação em continuar ou não continuar a terapia, um dos mecanismos então o esforço do paciente. Se o paciente chega... A gente teve casos de falha, obviamente, da VNI do Senaf, que o paciente falou, estou cansado, não aguento mais, esse doente acabou, ali, encerra-se ali, mas ele está com 25 de frequência, ele não tem tiragem intercostal, ele não tem... Mas a sensação de dispneia é dele, né? A gente sabe disso. Então, não adianta a gente ir além de um limite que o paciente já chegou. E esses limites, eles são relativos. Cada um sabe
quando vai ficar mais ou menos cansado. A sensação ela vai ser individual. E a gente está ali para gerenciar, basicamente, esse trabalho. Eu posso, obviamente, ver um paciente com um trabalho ventilatório muito aumentado e ele falar que não está cansado, a gente fala, ó, ele está falando que não está cansado, mas tem tiragem intercostal, tem batimento de asa do nariz, está com a respiração paradoxal, esse doente tem que ser entubado, não tem jeito. Né? Então, mais do que nunca, né, a gente sempre, cada vez fala mais disso, a individualização da terapia, ela se faz necessária. Né? Então, a gente tem protocolos, posso até citar aqui o nosso professor Bruno Guimarães, trabalha em um dos hospitais com a gente, né? Então ele faz a ventilação não invasiva guiada por ultrassom. A gente titula PIP lá, baseado então no ventilador, baseado na imagem pulmonar. Então, são coisas desafios que vão sendo impostos, que vão fazendo a gente crescer como profissional e achando estratégias que vão otimizar a terapia que a gente está oferecendo para o paciente. Então, mais do que nunca, a individualização da terapia, o cuidado único com o paciente, né, pensar que cada paciente é um paciente, vai favorecer isso a ter sucesso ou não. Dividindo aí entre VNI e SENAF, né, se a gente pode falar assim, na nossa realidade, a gente acabou, dentro de um dos hospitais, fazendo mais SENAF do que VNI. Por exemplo, dentro de outro hospital que a gente coordena, mais VNI do que SENAF. Então, teve essa característica, mas quando a gente juntou os dados, que foi uma coisa interessante, a gente pôde observar que os números eles eram similares em relação ao sucesso. Então, apesar da característica regional do que a gente estava tratando, quando a gente junta num balaio só esse grupo, a gente observa que a gente tem, então, o mesmo desfecho clínico, tanto para terapia de ventilação não invasiva quanto terapia de SENAF. Tentamos fazer VNI com insuficiência respiratória, em algum momento alguém tentou, porque a gente tem esse relato de desfecho desfavorável. Né? E aí isso serviu para, esse tipo de VNI para esse paciente não dá. A VNI curativa para esse doente aqui, começou a cansar, aborta, não dá. Né? A gente tinha um medo de fazer a ventilação não invasiva pós-extubação lá no começo também, foi perdido. Né? Então são várias coisas que a gente acaba mudando o rumo da partida com a partida rolando. Né? Então acabou que a gente foi aprendendo com o passar do tempo. E agora a gente olhando retrospectivamente, a expertise que a gente teve em relação a essas duas terapias mostrou que elas não são curativas, né? A gente pode dizer assim, não é isso que vai definir se o doente vai ou não sobreviver ou morrer, ela é individualizada. A VNI, o SENAF, nem a ventilação mecânica propriamente dita, mas elas são bengalas, um step temporário ali, para que o doente se aprume, se ajeite, passa do pico inflamatório, né? E aí ele possa sair com a mínima necessidade de invasão possível. Um suporte de vida, né? Como a gente... Isso, exatamente. Mas como uma ventilação mecânica mal conduzida, que pode levar a uma lesão, uma vília, a VNI também pode? Existe até já um nome dado a isso, né? Que é a VID. Então, assim, isso também é algo baseado exatamente no que você falou, né? Dos parâmetros, da condução clínica do paciente e os parâmetros adotados. Essa VNI, ela tem exatamente um momento de ser iniciada, né, indicada, mas também e o momento de parar ou de continuar, né, a dosagem dela. E realmente, Ezequiel, ela pode lesar? Se eu insistir numa VNI? Então, para mim, uma das coisas mais malucas que aconteceram nesse período foi a briga entre dois grandes autores que teve aí nos editoriais, no Twitter, né? Um defendendo que a PECILI era muito grave para o doente, ele tinha que ser entubado logo porque ele se auto-infligia e isso ia prejudicar ele lá na frente. O outro falou que esse tipo de discussão ou de recomendação causou mais mortes do que tudo. Então, na realidade, é uma coisa muito complexa, porque assim, o esforço respiratório aumentado, né, quando a gente consegue ver, ele basicamente é fácil. Mas esse aumento do trabalho respiratório, desencadeado às vezes pelo Covid, por
no sistema nervoso central, onde o paciente começa a respirar com um esforço um pouco maior, mas ele é imperceptível na demanda de trabalho externo, a gente, sem medidas invasivas, a gente não consegue avaliar, né? Então, quando a gente fazia a ventilação não invasiva, e quando a gente faz a ventilação não invasiva, tem que pensar no volume corrente. A gente não pode deixar o volume corrente extrapolar a valores acima lá do que é recomendado para o peso predito do doente. Em alguns casos incipientes, a gente tentava colocar o ultrassom para avaliar o diafragma do paciente, ver quanto é que estava a espessura do diafragma do paciente para ver se isso tinha algum impacto em relação ao esforço do paciente. Lembrando que isso tudo pensando em minimizar essa PSIL, né, essa lesão autoinfligida pelo paciente. E aí, se a gente for pensar em desfecho, né, então uma coisa muito interessante, será que, uma pergunta que a gente se faz, será que os pacientes que a gente insistiu em fazer a VNI, insistiu em fazer o SENAF, né, insistiu em fazer a VNI, insistiu em fazer o SENAF, eles, comparados com pacientes que eram intubados primariamente, eles tinham um desfecho pior? Então, eram perguntas que a gente fazia. Pô, será que eu estou esticando a corda desse paciente sem ver que eu estou esticando a corda e ele está fazendo essa autolesão? Né? Então, os nossos números, né, e a gente começou a ver isso, mostravam que o paciente que fazia VNI ou SENAF e era intubado, ele não tinha um desfecho pior ou menos favorável do que o que era intubado primariamente. Né? E não foram poucos. Você acabou de fechar um indicador de um dos hospitais, a gente está com mais de 100 doentes, próximo a 100 doentes ventilados no COVID, né, em ventilação mecânica. Então, quando a gente consegue observar esse número de pacientes, a gente observa que quando o desfecho do SENAF ou da VNI ele era desfavorável, o paciente era intubado, a gente não causava mais chance desse paciente morrer. Na nossa amostra, a gente observou isso, né? Até quando a gente juntou e está aí um material para, quem sabe, sair uma publicação em relação a isso, já está sendo escrito, a gente observa isso e aí isso nos permite pensar ou associar que se eu estou esticando a corda aqui até um limite que eu estou conseguindo fazer efetivamente nesses doentes e esse doente está falhando, ele não tem um desfecho favorável se ele fosse comparado com quem foi intubado primariamente. E aí, ok, isso acaba dando uma mínima tranquilidade. Agora, seria sensacional se a gente pudesse ter um mecanismo para medir ali à beira-leito esse esforço do paciente quando a gente está fazendo a VNI ou quando ele está no SENAF, mas ainda não conseguimos fazer isso na nossa prática clínica, né? Ter o SENAF no hospital diferença? Então, vamos falar do SENAF especificamente. O SENAF é uma coisa que a gente aplica e discute ele há muito tempo, né? E a gente, aqui sem papas na língua, a gente não era um apaixonado pelo SENAF. Né? Ele ainda não... vamos fazer SENAF e tal, isso antes da pandemia. Né? Então ele tinha lá um nicho dele bem específico, a gente basicamente colocava em alguns doentes, tinha uma mínima expertise em relação ao SENAF, mas não era a nossa praia, efetivamente, porque não era uma terapia que a gente acreditava a ponto de falar, vamos substituir a VNI e fazer SENAF. Até porque isso parece que nunca vai acontecer. Né? Então a gente sempre vai ter a indicação específica de cada um dos dois. Mas quando veio a COVID, com a fisiopatologia de hipoxemia que ela tem, parece que tem um doente aqui que é cara do SENAF. Né? E aí, adiantados que estamos nos nossos serviços em relação ao uso dessa terapia, a gente largou um pouco na frente em relação a isso. Né? Lá em março, então, a gente estava colocando SENAF nos doentes. E aí a gente pôde observar, através dessa terapia, que, talvez, né, a gente também teve contingenciamento de dispositivos, de material, né? A gente não tinha sobrando, né? Então a gente acabava, obviamente, em alguns momentos, tendo que selecionar, estratificar os pacientes que iam utilizar, mas efetivamente... Estabelecer um racional, né? Isso, estabelecer um racional, né? Como foi para os hospitais em relação a tudo no começo. Não tinha teste rápido, né? Então, não pode testar todo mundo, vamos testar quem tem sintoma. E assim vai em relação ao material. Correu o risco de faltar ventilador no Brasil, correu o risco de faltar máscara de N95, né, de proteção. E aí, então, a gente
iniciou o Senaf. A gente até brincou nisso. Pô, se eu tivesse um Senaf por leite, o doente que internasse fazendo oxigênio terapia, ele ia para o Senaf. Independente da litragem do fluxo. E a gente ia titulando isso de acordo com a necessidade. E aí, em fazendo o Senaf em 1, 2, 3, 4, 5 doentes, a gente começou a pegar a mão efetivamente, porque o que a gente aprendeu em um mês a fazer Senaf, a gente não tinha feito em 2, 3 anos que a gente tinha o aparelho para o pessoal do adulto. Né? Então, em um mês, a gente colocou em mais doentes do que a gente tinha colocado a vida inteira. E aí, acho que na tristeza que é a doença, né, no desafio que é a doença, parece que casou o Senaf com o Covid, em situações, obviamente, específicas, não é para todos os doentes, que isso fique bem claro, né? São situações específicas, com individualização da terapia, com setagem específicas, com monitorização específica, com cuidado à beira-leito muito maior, né? Porque o doente em ventilação mecânica está lá, ele está estável em ventilação mecânica, o do Senaf pode disposicionar o catéter ali, ele fazer uma hipoxemia, chegar a 70, e a gente sabe que esse doente não sobe a saturação rápida de novo, né? Então, quando se pensa no Senaf, né, no catéter nasal de alto fluxo, se pensa que é um catéter que vem, que se coloca, mas não é bem assim, né? Você tem que titular um fluxo, o paciente também tem que se adaptar àquele fluxo, né? Que começa com 40, não é isso? E você ainda pode aumentar, e você ainda tem que titular ali uma FO2 e fazer todo o monitoramento desse paciente na saturação, FO2, para ver como é que ele está indo. No Então, índice de ROX. não é uma coisa assim tão simples. E aí entra dentro desse contexto, é necessário dentro desse contexto ter uma propriedade intelectual para poder não só indicar, mas como colocar o Senaf e ele poder ter um desfecho de sucesso? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que para tudo que a gente faz, né, como intensivistas que somos, tem que ter uma propriedade intelectual, não tem dúvida, né? Então, a gente, antes de sair aplicando qualquer terapia, a gente tem que estudar, tem que aprender, tem que ver o que tem na literatura, aprender a fisiologia daquilo, a fisiopatologia do que você está aplicando e fazer a correlação disso. Então, é fundamental que a gente tenha um pouco de expertise, um pouco de mão antes de começar a fazer de mão não, mas de conhecimento, né, antes de começar a fazer a terapia, até para que quando chegam novas terapias a gente tem que estar sempre com esse fluxo na cabeça. Eu tenho que entender como funciona o dispositivo, entender a aplicação disso naquela fisiopatologia para que a gente possa tirar o maior proveito desse dispositivo. Basicamente, não falando comercialmente, mas a gente tem 2 modelos, digamos, no mercado de Senaf, né? Um vai com o fluxo até 60, um vai com fluxo um pouco mais baixo, e um fala que é o high VNI, o outro não, e assim vai. Mas o que a gente tinha em mãos era basicamente isso, a gente titulava o fluxo basicamente entre 40 e 60 litros por minuto, de acordo com o conforto do paciente, ajustava FO2 baseado na saturação do paciente, obviamente checava a gasometria para ver se tinha aquela relação, fazia monitorização inicial da saturação FO2 do paciente, do índice ROX do paciente, e aí avaliava basicamente para qual lado esse doente ia, né? E a gente sabe que, por exemplo, o ROX, que foi feito um trabalho com doentes não COVID, com insuficiência respiratória, mas doentes não COVID, né? Ele tem lá o ponto de corte dele para aquele perfil de doente. E uma coisa que chamava atenção é que quando a gente aplicava para alguns pacientes com COVID, daria que aquele doente teria um desfecho de intubação. E a gente viu que nem todo doente com ROX, com sinônimo de tendência à intubação no ROX, eles acabavam intubados. Né? Então, como é tudo muito novo, a gente aprendeu também ali. Vamos medir. Como a gente faz o RACOR na VNI, né? Que a gente faz isso desde 2017, basicamente. Então, a gente... o ROX foi feito para avaliar a probabilidade de sucesso da terapia, mas não para o doente com COVID. Esse é o grande detalhe. Então, a gente teve que adaptar, teve que medir, teve que perceber que alguns doentes com ROX sugestivo de tubo não iam para o tubo, né? Mas ali sempre do lado do doente, individualizando a terapia, ajustando os parâmetros,
colocando água no aparelho de Senaf, checando a altura, vendo se o ar está saindo direito, vendo a narina do doente, tudo, né? É um contexto geral, não é só colocar o aparelho, tem todo o cuidado com o paciente. Né? E quantos a gente não fez, inclusive, a pronativa, a autoprona, né? A prona em ventilação espontânea, associadas ao uso dessa terapia. Né? E a gente observava que tanto ela individualizada quanto ela associada ao Senaf pareciam ter uma tendência também a uma melhora. A gente tem um trabalho recente que não mostra essa diferença, né, específica, mas não são muito discrepantes, então, quem faz e quem não faz. Mas a gente observava na nossa amostra. Né? Mas então, se você tem um paciente caracterizado com hipoxemia, né, precisando de O2 em litragem aumentada, né, não lhe parece que poder oferecer essa solução, esse oxigênio através de um catéter, né, de alto fluxo, com esse O2 aquecido e umidificado, seria realmente o mais indicado, uma vez que hipoxemia, o oxigênio, e aí o veículo melhor de condução, nesse caso, aí põe então o Senaf como um critério de escolha? Exatamente. Igual eu comentei agora há pouco, casou a Covid, né, com o Senaf, eles casaram baseado na fisiopatologia da Covid, né, da hipoxemia, sem o esforço respiratório, mas a possibilidade de ofertar oxigênios em altas frações, em altos fluxos, causando uma melhora da oxigenação desses pacientes. Então, basicamente, ainda se a gente tivesse essa opção de primeira escolha para todos os doentes, que volto a lembrar que não tem o esforço respiratório, a característica da insuficiência respiratória clássica, seria fantástico. Agora, a gente tem também isso, a possibilidade disso, né? A gente está falando associado à VNI. Né? Então, alguns pacientes também, quer falar? Não, exatamente. Você tocou no ponto fundamental. As duas coisas podem coexistir na assistência, né, do paciente. Então, a gente... raros foram os pacientes que ficaram com VNI prolongadas, assim. Né? Então, a VNI ela acabava ficando por períodos mais curtos, é uma VNI, como você falou lá, para melhorar a capacidade pulmonar, melhorar a CRF do paciente e tal, e intercalava-se, então, com os períodos fora de VNI com o uso da Senaf. Né? Então, esse tipo de estratégia a gente adotou. Alguns pacientes, obviamente, tiveram benefícios fantásticos em relação a isso. Outros pacientes fizeram só a ventilação não invasiva, né? Tivemos casos de pacientes que não fizeram Senaf, fizeram só a ventilação não invasiva e tiveram desfechos favoráveis, também não foram poucos. É importante lembrar da ventilação não invasiva sempre feita com segurança. A nossa preferência sempre era feita no ventilador de ramo duplo, com filtro EPA, com uma máscara que pegava o rosto inteiro do paciente, que evitava os vazamentos, sempre pensando na proteção, obviamente, dos profissionais que estão envolvidos com isso. E é interessante que tem um paper americano, se não me engano, agora de julho, eu estava fazendo uma revisão esses dias, e ele mostrou que eles começaram a incluir um protocolo de Senaf e VNI, acho que em abril ou maio, e eles comparavam no grupo de saúde deles, houve aumento ou não da contaminação dos profissionais de saúde, basicamente todo mundo bem paramentado também, e não teve a menor diferença. Então, o que mostra para a gente dá para fazer com segurança a VNI, dá para fazer com segurança a cânula nasal de alto fluxo, né? Com segurança que eu digo, para nós profissionais que vamos estar atendendo ali, então não precisa mais ter essa resistência toda em relação a isso, desde que a gente obviamente sempre paramentado, sempre com os cuidados necessários e que a gente evite os vazamentos, principalmente da ventilação não invasiva. Quando a gente tem casos, né, Patrícia, igual você falou no começo, teve paciente que fez CPAP de fluxo, né? CPAP de fluxo que eu digo no ventilador de BIPAP, né, no portátil, não CPAP de fluxo de rede, no ventilador portátil, com filtro EPA antes da válvula exalatória, máscara bem presa. Eu lembro de pacientes específicos, sempre os mais obesos em relação a esse tipo de coisa.
e era interessante que a gente conseguia ter um controle melhor do volume desse paciente. Quando a gente botava no ventilador e fazia PSV com PIP no módulo não invasivo do ventilador, né, a gente observa que alguns pacientes, mesmo com uma PSV muito baixa, de 5, 4, 8, faziam volumes maiores que 1 litro. Então a gente tinha que reduzir e repensar a terapia desse paciente, pensando na PSIL. Então, sempre baseado na segurança da terapia, para que a gente pudesse oferecer o melhor para o doente e minimizar o estrago. Porque, assim, o estrago da ventilação invasiva ele era muito grande, né? Eu costumava dizer que quando, infelizmente, o doente era entubado, o tubo passava a corda vocal, o doente estava ali, estável, saturando 90, 88, com FO2 alta, com Senafia, com avenil, com oxigênio. Quando entubava esse doente, ele precisava de FO2 sempre cada vez mais alta, precisava pronar rapidamente esses doentes, às vezes precisava titular PIP, e eles acabavam ficando um período muito grande de ventilação. Muitos eram entubados acima de 15 dias, outros eram traqueostomizados. E aí, esse doente que a gente conseguia não permitir a ida desse paciente para o tubo, era um momento muito importante para a gente, mais uma vitória individual para cada doente dentro da nossa história ali da terapia intensiva nessa guerra contra o Covid. Ezequiel, chegamos a quase já, né, 50 minutos, e eu tenho uma pergunta. Esse período agora, a gente pode identificar mais do que nunca, como a gente falou, em propriedade intelectual, e isso no contexto da fisioterapia, a gente gosta, estuda e entende muito da mecânica ventilatória, né? A gente, quando para ver o paciente e a sua ventilação, quer seja espontânea ou com algum tipo de suporte ventilatório, invasivo ou não invasivo, a gente sempre olha para a mecânica. E no Covid a gente aprendeu que a mecânica, a semiologia, a avaliação clínica, ela predominou em cima das gasometrias. Você concorda comigo? A gente ventilou gasometrias ou a gente procurou ventilar o paciente para obedecer uma mecânica ventilatória gentil e evitar o mechanical power? Então, quando a gente pensava só em tratar a gasometria, né, ou quando a gente pensa em tratar só a gasometria sem olhar para todo o contexto, a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque o doente, ele vai ser o reflexo da gasometria em algum momento, mas ele é muito mais do que aquilo, né? Então, a gente observou que a gente tinha muita discrepância do que a gente buscava na gasometria para o que a gente podia tolerar na mecânica, né? Dos ajustes, das variáveis, dos parâmetros ventilatórios. E uma coisa que a gente aprendeu é paciência, né? Covid, paciência. A PF está ruim. Tá ruim. A mecânica tá boa? Tá ali com uma PO2 satisfatória, tem uma PO2 acima de 60, mas a PF tá ruim? Ok. Vamos dar o tempo pro doente. A ventilação, igual você falou, ele é ali um suporte de vida para que ele passe por aquele furacão que está acontecendo ali naquele paciente naquele momento. E quanto menos estresse, quanto menos iatrogenia a gente fizer mexendo no ventilador, né, menos traumática vai ser a passagem do doente por esse período, né? Então, se a gente começar a ventilar de maneira inadvertida, com pressões muito altas, buscando volumes, deixando o volume escapar, aceitando um drive pressure mais alto, correndo atrás de lavar CO2 a qualquer... eu quero um pH de 7.3, 7.35, mas eu não estou conseguindo, aí bota lá a frequência respiratória em 45, 40. Não, olha só, a gente tem outras maneiras para esperar esse doente estabilizar, tolerar um pouco de acidose respiratória. A gente teve uma parceria fantástica com o pessoal da diálise, né, com os nefrologistas. Eles entravam brilhantemente e ajudavam nesse controle do pH do paciente, onde a hipercapnia ela era, obviamente, permissiva e, em alguns momentos, um pouco descontrolada. Eles ajustavam através da busca do bicarbonato ali para dar uma equilibrada, uma compensada, para deixar esse pH menos ácido. Então, isso favorecia com que a gente ventilasse esse paciente de maneira mais gentil, com menos pressões impostas, com ajuste da PIP individualizada,
né? E isso tudo favorece, obviamente, o desfecho no médio e longo prazo. Porque, pô, eu vou lá, boto a PIP alta, ajusto, boto uma pressão alta, jogo o volume para dentro a qualquer curso, melhora a gasometria. Pô, veio a PF de 250, mas daqui a 3, 4 dias a gente vai colher isso aí que a gente plantou hoje, né? E é um caminho que a gente sabe, né, que é sem volta. Porque uma vez que a gente fez essa iatrogenia, né, para corrigir isso, para esse pulmão voltar para uma situação de homogeneização ali, de estabilidade da troca gasosa, isso não vai acontecer tão cedo. Porque aí entra a angústia nossa em querer acordar o doente, ele começa a respirar sozinho, mas a mecânica tá ruim, e aí vira um balaio de gato, um cachorro correndo atrás do rabo, e a gente não consegue melhorar o doente. Então, desde o começo, né, a gente acabava preconizando por ventilar o doente de maneira mais gentil. E era uma busca incessante, que a gente, dentro das discussões interdisciplinares, a gente tinha, né, de um efetivamente cobrando o outro, ó, o volume daquele paciente, ó, a PIP, a drive pressure, não sei o quê. E esse espírito formado por esses grupos, né, dentro desse ambiente que foi da Covid, pelo menos na nossa experiência, na nossa prática, mostrou que foi muito gratificante e a gente conseguiu todos os dias, toda hora que o fisioterapeuta entrava, media a mecânica, registrava isso nos vidros dos leitos, a gente tinha isso, né, e acabava então garantindo um pouco mais de segurança para esse período do paciente. Fantástico. Isso aí. A mecânica, ela nunca foi tão real, né? Tão vista, né? Tão percebida quanto agora, porque realmente na ventilação ela já era a dona do pedaço, mas no Covid ela foi essencial. E o que você falou é perfeito. É o que o Tobin, no seu editorial fantástico, né? Acho que foi um dos melhores textos, né, que saiu publicado, que ele falou que temos que ter paciência, que se tolera, né, não se precisa corrigir PCO2, aumentando frequência para 35, não precisa se ventilar um paciente eternamente lá com FO2 de 80%, 100%, para se ter uma saturação lá de 95, né? Você sempre falava, 150 de troca é luxo, tá bom, né? E o que importa é que ele está com a ventilação gentil, porque se não tiver, aí vem as consequências e aí o paciente ele não vai morrer de Covid, ele vai morrer das iatrogenias dessa ventilação mal conduzida, certo? Exatamente. E isso serve também para o que a gente está falando de CENAF, de ventilação não invasiva, e obviamente para ventilação não invasiva, né? A gente tem que sempre pensar ali no que a gente pode evitar de causar em relação ao dano para o paciente, né? Antes de tratar, não causar dano. Isso é primário, né? Do que eu fazer experimentos, terapias descontroladas para o paciente, achando que vai liberar. Então a gente não pode achar. A gente tem que ter o raciocínio lógico, clínico, fisiológico, para que a gente possa minimizar esse tipo de coisa. E, infelizmente, né, a gente pôde observar no transcorrer dos nossos casos, dos nossos pacientes, que tem pacientes que a gente perde. Né? Fazendo tudo correto, tudo da maneira como tem que ser feito, indo até as últimas consequências em relação a tratamento, do que pode pensar em tratamento, tem doente que efetivamente acaba falecendo, acaba perdendo a guerra. E é triste, é angustiante para a equipe, é angustiante para todo mundo. A gente viu, infelizmente, o que a gente não está habituado a ver, pessoas jovens sendo entubadas, pessoas jovens falecendo. Não é uma realidade do nosso dia a dia da terapia intensiva, né? Isso, são momentos raros esses, que sempre angustiam muito e a gente acabou tendo que conviver com esse tipo de situação. Então, sempre fazer tudo com segurança, né? Para que a gente minimize a possibilidade de causar iatrogenia nos pacientes, mas sabendo que, mesmo fazendo tudo isso, fazendo tudo certo, alguns a gente vai acabar perdendo pelo caminho. Tá bom. Estamos faltando 5 minutos, vamos encerrar, mas queria, qual a mensagem que você pode deixar para os seus alunos, para os colegas, para a gente que está nessa área trabalhando e o que vem aí pela frente?
Bom, eu acho não, isso eu tenho certeza, que a gente nunca buscou tanto conhecimento em tão pouco tempo, né? E a gente nunca, agora estamos falando aqui para os fisioterapeutas, especificamente, eu sei que tem outras pessoas aí, a gente nunca teve tanta oportunidade de emprego em tanto tempo, né? E é importante que a gente tenha consciência que quando a gente está dentro do ambiente de trabalho, lá na terapia intensiva, mesmo que com menos experiência do que o outro colega e tal, que a gente sempre faça as coisas com segurança. Então a gente pôde observar, né, a busca por conhecimento através da nossa pós-graduação, da abertura de turmas que a gente teve recentemente, das pessoas procurando basicamente esse conhecimento. É importante que a gente possa fazer para o nosso paciente, basicamente, o melhor possível. Você fala uma coisa, Patrícia, que eu acho que é sensacional. Não existe nota 7, nota 8 quando a gente for falar do tratamento para o doente. É sempre nota 10. É sempre 100%. Não tem meio do caminho para o paciente. Então, a gente, como fisioterapeuta, como intensivista, a gente sempre tem que se conscientizar para estar sempre antenado, sempre ligado, para fazer o melhor para o nosso paciente. Isso é estudando, isso é trocando informações com o colega, isso é fazendo bons cursos, né? Isso se especializando, correndo atrás da informação correta, né? Então, isso é fundamental, formar um senso crítico para que a gente possa, os mais recém-formados, os mais cascudos, sempre estarem a par do que é importante, do que é o certo, do que é o correto fazer para o doente. Outra coisa muito importante que eu quero deixar registrado aqui, para quem está trabalhando com Covid, para quem trabalhou, parabéns, né? Não tem outra coisa para dizer, é um momento histórico ruim, mas é um momento histórico para a nossa profissão. A gente cresceu muito como profissão nesse período, né? A gente ficou muito em evidência. Isso traz uma responsabilidade muito maior para nós como fisioterapeutas. Acho que o nosso espaço dentro da terapia intensiva já estava marcado há muito tempo e isso só veio para solidificar, para deixar a gente mais fortalecido e mostrar que a fisioterapia dentro da terapia intensiva ela é a cereja do bolo, né? A gente é suspeito para falar, você, eu, mas a gente pega o doente desde o Eu não momento gosto nem de falar nisso, a né? gente Porque eu pega o acho que doente desde fisioterapia vai mudar o mundo, né? Então, desde o isso é momento tema mais para outra live. a gente pega o doente desde o momento mais crítico e bota ele para sair andando do hospital. É uma coisa de maluco, né? Se for pensar isso, a gente passa por todas as etapas, com contato, com a intimidade com o paciente, brigando com o paciente para ele fazer, para ele melhorar, para ele evoluir, brigando no bom sentido, né? Então, essa pandemia foi basicamente um desafio muito grande para a gente. Parabéns a todos, são todos guerreiros. Muito legal. Ezequiel, obrigada. Obrigada a todo mundo aqui na live. Marta Damascedo, minha querida. Marcos, Bruno, Martinha. Tiago, Léo, um monte Marcos de gente Davi, aqui muito querida. Marcos Davi e todos os outros aí. Gratidão. Né? JJ. E vamos seguindo aqui, JJ. A você, Ezequiel, muito obrigado. E é isso, gente. Encerramos por aqui antes que o Instagram derrube a gente, né? Obrigado pela oportunidade, Patrícia. Nada. Tchau, tchau. Beijão. Tchau. Beijo. Tchau.